Capítulo 7. Pesadelo. Eu disse a Charlie que tinha muito dever de casa para fazer e que tinha comido muito lapuche, por isso não ia querer jantar. Havia um jogo de basquete que o estava empolgando, embora, é claro, eu não fizesse ideia do que existia de especial nisso. Então, ele não percebeu nada incomum no meu rosto. No meu quarto, tranquei a porta. Vasculhei minha mesa até encontrar meus velhos fones de ouvido e os conectei no pequeno CD player. Escolhi um CD que filme dera de Natal. Era de uma das bandas preferidas dele, mas era um pouco pesada demais para o meu gosto. Coloquei o CD no lugar e me deitei na cama. Pus os fones, apertei play e aumentei o volume até machucar meus ouvidos. Fechei os olhos e coloquei um travesseiro na parte de cima do rosto. Eu me concentrei só na música, tentando entender a letra, desvendar o padrão complicado da bateria. Na terceira vez que eu vi todo o CD, eu sabia pelo menos toda a letra dos refrões. Fiquei surpresa em descobrir que eu, afinal de contas, gostava da banda. Depois de conseguir passar pelo barulho ensurdecedor, eu teria que agradecer a Phil novamente. E deu certo. Graças à batida de rachar os tímpanos, foi impossível pensar. E era esse o propósito do exercício. Ouvi o CD repetidas vezes, até que estava cantando todas as músicas e até que finalmente dormi. Abri os olhos em um lugar familiar. Apesar de parte da minha mente parecer saber que eu estava sonhando, a maior parte de mim estava apenas presente na luz verde da floresta. Eu podia ouvir as ondas quebrando nas pedras em algum lugar por perto e sabia que, se achasse o mar, poderia ver o sol. Tentava seguir o som, mas então Julius estava ali, puxando minha mão, arrastando-me para a parte mais escura da floresta. Julie, qual é o problema? Perguntei. O rosto dela estava assustado enquanto ela me puxava com toda a força, tentando me levar para a escuridão. Corre, Bill, você tem que correr, sussurrou ela apavorada. Por aqui, Bill, era a voz de Micaela que eu ouvi agora, gritando no meio das árvores, mas não conseguia vê-la. Por quê? Perguntei, ainda tentando me libertar de Julius. Encontrar o sol era muito importante para o eu do sonho. Era a única coisa em que eu conseguia me concentrar. Nessa hora, Julius soltou minha mão. Ela deu um gritinho estranho e, tremendo de repente, caiu no chão e começou a se contorcer. Olhei com pavor, sem conseguir me mexer. Julius! Gritei, mas ela tinha sumido. Em seu lugar havia uma loba grande e castanha avermelhada de olhos negros. A loba desviou os olhos de mim, apontando o focinho para a praia, o pelo eriçado nos ombros, emitindo rosnados baixos por entre as presas à mostra. Corre, Bill! Gritou Micaela novamente de trás de mim. Mas não me virei. Eu estava vendo uma luz que vinha da praia na minha direção. E aí, Edith apareceu no meio das árvores. Ela estava com um vestido preto, ia até o chão, mas deixava os braços e os ombros à mostras e tinha um decote profundo em V. A pele brilhando um pouco, os olhos negros. Ergui uma das mãos e acenou para que eu fosse até ela. As unhas estavam lixadas com pontas afiadas e pintadas de um vermelho tão escuro que pareciam quase tão pretas quanto o vestido. Os lábios estavam da mesma cor. A loba entrou entre nós rosnou. Dei um passo à frente, na direção de Edith. Ela sorriu e entre os lábios escuros, os dentes eram afiados e pontudos como as unhas. Confia em mim, sussurrou ela. Dei outro passo. A loba se atirou no espaço entre mim e a vampira, as presas mirando a jugular dela. Não! Gritei, erguendo-me da cama. Meu movimento súbito fez os fones puxarem o CD player da mesa da cabeceira, e ele caiu no chão de madeira. Minha luz ainda estava acesa e eu estava sentado todo vestido na cama, ainda de sapatos. Olhei, desorientado, o relógio na cômoda. Eram 5:30 da manhã. Gemi, caí de costas e me virei de bruços, tirando as botas, mas estava desconfortável demais para conseguir dormir. Rolei na cama e desabotoei a calça jeans, arrancando-a desajeitado ao tentar continuar na horizontal. Puxei o travesseiro para cima dos olhos. É claro que foi inútil. Meu subconsciente tinha decidido se concentrar na palavra que tentei tanto evitar. Eu teria que lidar com ela agora. Uma coisa de cada vez, pensei, feliz por adiar o máximo possível. Peguei minhas coisas de higiene. O banho não durou tanto. Eu não sabia se Charlie ainda estava dormindo ou só se já tinha saído. Fui olhar pela janela, minha janela, e a rádio patrulha não estava lá. Pescaria de novo. Vesti-me lentamente com a calça jeans do dia anterior e um moletom velho e depois fiz minha cama, só para protelar. Mas eu não podia mais adiar. Fui para minha escrivaninha e liguei o velho computador. Eu odiava usar a internet aqui. Meu modem era antigo de museu e meu provedor gratuito mostrava que a qualidade do serviço depende mesmo do quanto se paga. Só a descagem levava tanto tempo
que decidi preparar uma tigela de cereal enquanto esperava. Comi devagar, e o finalzinho ficou mole demais para eu querer comer. Lavei a tigela e a colher e guardei. Meus pés se arrastavam ao subir a escada. Fui primeiro pegar meu CD player. Enrolei o fio dos fones de ouvido e guardei na gaveta da escrivaninha. Toquei o mesmo CD, mais baixinho, até ficar como um ruído de fundo. Com um suspiro, me virei para o computador, já me sentindo idiota antes mesmo de terminar de digitar a palavra vampiro. Senti-me ainda mais idiota ao olhar para ela. Os resultados foram difíceis de avaliar. A maioria era de entretenimento, filmes, programas de TV, RPG, bandas de heavy metal. Havia roupas e maquiagem gótica, fantasias de Halloween e programações de convenções. Acabei encontrando um site promissor, Vampiros de A a Z, e esperei impacientemente que carregasse. A página era simples e com aparência acadêmica. Texto preto e um fundo branco. 2 citações me receberam na homepage. Em todo o vasto mundo das sombras de fantasmas e demônios, não há figura tão terrível, nenhum personagem tão medonho e abominado, e, no entanto, travestido de tal fascínio temeroso, como o vampiro, que não é nem fantasma nem demônio, mas participa da natureza das sombras e possui as qualidades misteriosas e terríveis de ambos. Heavy Montague Summers. Se há neste mundo um relato bem documentado, é o dos vampiros. Nada falta ali. Relatórios oficiais, atestados de pessoas reputadas, de médicos, de padres, de magistrados. A prova judicial é a mais completa. E com tudo isso, quem acreditar em vampiros? Russell. O resto do site era uma lista em ordem alfabética de todos os diferentes mitos de vampiros que existem no mundo. O primeiro em que cliquei, o Danag, era um vampiro filipino, supostamente responsável pelo cultivo de inhame nas ilhas havia muito tempo. Dizia o mito que o Danag trabalhou com seres humanos por muitos anos, mas um dia a parceria terminou, quando uma mulher cortou o dedo e um Danag chupou sua ferida, desfrutando tanto do sabor que drenou totalmente o sangue de seu corpo. Li atentamente as descrições, procurando alguma coisa que parecesse familiar, sem mencionar plausível. Parecia que a maioria dos mitos de vampiros tinha mulheres bonitas como demônios e crianças como vítimas. Também pareciam conceitos criados para explicar o alto índice de mortalidade de crianças novas e dar aos homens uma desculpa para a infidelidade. Muitas histórias envolviam espíritos incorpóreos e alertas contra enterros inadequados. Não havia muito que se parecesse com os filmes que eu vira, e só alguns, como o Easter hebraico e o Upir polonês, ainda se preocupavam em beber sangue. Só 3 verbetes realmente prenderam minha atenção. O romeno Varacolassi, um morto-vivo poderoso que podia parecer como um ser humano bonito de pele clara. O eslovaco Nelapsi, uma criatura tão forte e tão rápida que podia massacrar uma aldeia inteira na primeira hora depois da meia-noite, e outro chamado Stregone Benefici. Sobre este último só havia uma frase curta. Stregone Benefici, vampiro italiano que se diz estar ao lado do bem e é inimigo mortal de todos os vampiros do mal. Foi um alívio estranho. Aquele pequeno verbete, o único mito entre centenas que afirmava a existência de vampiros do bem. Entretanto, no geral, pouco havia que coincidisse com as histórias de Julius ou minhas próprias observações. Fiz um pequeno catálogo em minha mente enquanto lia e o comparei cuidadosamente com cada mito. Beleza, velocidade, força, pele clara, olhos que mudavam de cor e depois os critérios de Julius. Bebedores de sangue, inimigos de lobisomem, pele fria e imortais. Havia poucos mitos que combinassem ao menos com um dos fatores. E depois, outro problema, uma questão de que eu me lembrava do pequeno número de filmes de terror que vira e era sustentada pela leitura de hoje. Os vampiros não podiam sair à luz do dia. O sol os queimava até que virassem cinzas. Eles dormiam em caixões o dia todo e só saíam à noite. Exasperado, apertei o botão para desligar o computador, sem esperar para desligar tudo adequadamente. Em minha irritação, senti um constrangimento dominador. Era tudo tão idiota. Eu estava sentada no meu quarto, pesquisando vampiros. O que havia de errado comigo? Precisava sair de casa, mas não havia onde eu quisesse ir que não me envolvesse uma viagem de 3 dias. Calcei as botas assim mesmo, sem ter certeza do meu destino, e desci a escada. Vesti a capa de chuva sem olhar o tempo e disparei porta fora. Estava nublado, mas ainda não chovia. Ignorei meu carro e parti para o leste a pé, atravessando na diagonal o jardim de Charlie em direção à floresta. Pouco tempo depois eu havia avançado bastante. A casa e a rua estavam invisíveis e o único som era esmagar a terra molhada debaixo dos meus pés. Havia ali uma trilha estreita que levava para o interior da floresta. A trilha entrava cada vez mais fundo na floresta, principalmente para o leste, pelo que eu podia perceber.
Serpenteava pelos estrúpices e as cicutas, os teixos e bordos. Só conhecia vagamente os nomes das árvores em volta de mim, e tudo o que eu sabia se devia ao fato de Charlie apontá-las da janela da viatura na minha infância. Havia muitas que eu não conhecia e outras sobre as quais não podia ter certeza porque estavam cobertas demais de parasitas verdes. Segui a trilha pelo tempo que a raiva me impeliu. Quando começou a amainar, diminuí o passo. Algumas gotas de água escorriam do dossel verde acima de mim, mas eu não podia ter certeza se estava começando a chover ou se eram simplesmente gotas que restavam de ontem, presas nas folhas do alto, caindo devagar na terra. Uma árvore recém-caída, eu sabia que era recente porque não estava totalmente atapelada de musgo. Pousava no tronco de uma de suas irmãs, criando um pequeno banco abrigado a uma distância segura da trilha. Passei por cima das samambaias, me sentei e encostei a cabeça coberta pelo capuz na árvore viva. Era o lugar errado para ir. Eu devia saber. Mas para onde mais iria? A floresta era de um verde intenso e parecida demais com a cena do sonho da noite passada para que eu ficasse tranquilo. Agora que não havia mais o som dos meus passos ensopados, o silêncio era penetrante. As aves também estavam quietas. A frequência das gotas aumentava. Então, devia estar chovendo no alto. As samambaias eram quase da altura da minha cabeça agora que eu estava sentado, e eu sabia que alguém podia andar pela trilha, a 1 metro de distância, e não me ver. Aqui nas árvores era muito mais fácil acreditar nas palavras absurdas que me constrangiam entre 4 paredes. Nada mudara nessa floresta havia milhares de anos, e todos os mitos e lendas de 100 terras diferentes pareciam muito mais prováveis nessa névoa verde do que em meu quarto claro. Obriguei-me a me concentrar nas 2 questões mais importantes que eu precisava responder. Primeiro, eu tinha de decidir se era possível que aquilo que Julius dissera sobre Scully fosse verdade. Minha mente reagiu imediatamente com uma negativa retumbante. Era tolice considerar essa ideia. Eram histórias bobas, só lendas velhas e mórbidas. Mas o que, então? Perguntei a mim mesmo. Não havia explicação racional para o modo como sobrevivi à van. Relacionei novamente em minha cabeça as coisas que observei. A beleza inumana, a velocidade e a força impossíveis, a cor dos olhos mudando do preto para o dourado e voltando ao preto, a pele branca e gélida. E mais, coisinhas que entraram na minha cabeça aos poucos. Eles nunca pareciam comer, e havia a elegância perturbadora com que cada um se movimentava, e o modo como ela falava às vezes, com uma cadência desconhecida e expressões mais adequadas a um romance histórico do tipo que minha mãe amava do que a uma sala de aula no século XXI. Ela matou a aula naquele dia em que fizemos a tipagem sanguínea. Não disse não para a viagem à praia até saber aonde iríamos. Parecia saber o que todos por perto dela estavam pensando, a não ser eu. Ela me dissera que era vilã, perigosa. Poderiam os Cullens serem vampiros? Bom, eles eram alguma coisa, algo fora dos limites do normal e estava acontecendo naquela cidadezinha insignificante. Fossem os frios de Julius ou minha teoria dos super-heróis, Edith Cullen não era humana, era algo a mais. Então, talvez, essa teria que ser minha resposta por enquanto. E havia a questão mais importante de todas. O que eu ia fazer? Se Edith fosse uma vampira, eu mal conseguia pensar na palavra. O que eu devia fazer? Definitivamente estava fora de cogitação envolver outra pessoa. Eu nem conseguia acreditar qualquer um com que eu tentasse falar sobre o assunto me internaria. Apenas 2 opções pareciam práticas. A primeira era aceitar o conselho dela, ser inteligente e evitá-la ao máximo. Cancelar nossos planos, voltar a ignorá-la da melhor maneira que eu pudesse. Fingir que havia um vidro grosso e impenetrável entre nós em uma aula onde éramos obrigados a sentar juntos. Dizer a ela que ela estava certa e nunca mais voltar a falar com ela. E doeu, a mera ideia, mais do que deveria, mais do que eu achava que conseguiria aguentar. Mudei de direção e pulei para a opção seguinte. Eu não podia fazer nada diferente. Afinal, se ela era uma coisa sinistra, até agora não tinha feito nada de ruim. Na verdade, eu seria um amassado no paralama do carro de Taylor se ela não tivesse agido com tanta rapidez. Tão rápido, argumentei comigo mesmo, que podia ter sido por mero reflexo. Mas, se foi um reflexo para salvar-me uma vida, como ela poderia ser má? Minha cabeça girava sem respostas. Havia algo de que eu tinha certeza, se é que tinha certeza de alguma coisa. A Edith de vestido preto, com dentes e unhas afiadas, era só a encarnação das palavras de Julius, não a verdadeira Edith. Mesmo assim, quando ela gritou de horror na hora que o lobisomem atacou, não foi medo da loba que me fez gritar. Não, foi medo de que ela fosse ferida. Mesmo com ela me chamando com presas afiadas, eu temia por ela.
E eu sabia que havia uma resposta aí. Não sabia se havia alternativa. Eu já mergulhara fundo demais. Agora que eu sabia, se é que sabia, o que eu podia fazer? Porque ao pensar nela, na voz, nos olhos hipnóticos, na força magnética com a qual o corpo dela atraía o meu, eu só queria estar com ela agora. Mesmo que... Mas eu não queria pensar na palavra de novo. Não aqui, na floresta silenciosa. Não enquanto a chuva a tornava sombria como um crepúsculo sobre as árvores e tamborilava como os passos no chão de terra lamacenta. Eu tremi e me levantei, preocupado de que, de algum modo, a trilha sumisse com a chuva. Mas estava ali, sinuosa na sombra verde gotejante. Dei passos maiores agora, e fiquei surpresa à medida que quase corria pelas árvores, com o quanto fui longe. Comecei a me perguntar se estava saindo da floresta ou se seguiria a trilha ainda mais para os confins dela. Mas, antes que o pânico fosse demasiado, comecei a vislumbrar alguns espaços abertos pela teia de galhos. Depois, pude ouvir um carro passando na rua, e eu estava livre. O gramado de Charlie debaixo dos meus pés. Era meio-dia quando entrei em casa. Fui para o segundo andar e me troquei. Jeans e uma camiseta, uma vez que ia ficar em casa. Não precisei de muito esforço para me concentrar na tarefa do dia, um trabalho sobre Macbeth, que devia entregar na quarta. Comecei a escrever um rascunho, mais sereno do que me sentia desde a tarde de quinta-feira, para ser franco. Mas esse sempre foi o meu jeito. Tomar decisões era a parte dolorosa para mim, a parte que me angustiava. Mas, depois que a decisão era tomada, eu simplesmente seguia em frente, aliviado por ter decidido. Às vezes, o alívio era tingido de desespero, como minha resolução de vir para Forks, mas ainda era melhor do que lutar com as alternativas. Era quase fácil demais conviver com aquela decisão, perigosamente fácil. O resto do dia foi tranquilo e produtivo. Terminei o trabalho antes das 8. Charlie chegou em casa com muitos peixes e fiz uma nota mental para comprar um livro de receitas de peixe quando estivesse em Seattle na semana seguinte. Os arrepios de adrenalina que sentia sempre que pensava nessa viagem não eram diferentes daqueles que sentia antes de dar o passeio com Jules. Devia ser diferente, mas eu não sabia como me fazer sentir o tipo certo de medo. Naquela noite, dormi sem sonhos, exausto por ter começado o dia tão cedo. Acordei pela segunda vez desde que cheguei a Forks, com a luz amarela de um dia de sol. Cambaleei até a janela, atordoado ao ver que quase não havia uma nuvem no céu. Abri a janela, surpreso, quando esta se moveu em silêncio, sem agarrar, pois não a abria desde quem sabe quantos anos antes, e respirei o ar relativamente seco. Estava quase quente e praticamente não ventava. Meu sangue vibrou nas veias. Charlie estava terminando o café da manhã quando eu desci e percebi meu estado de espírito de imediato. Está um lindo dia, comentou. É, concordei com um sorriso. Quando ele dava um sorriso assim, tão grande, era mais fácil imaginá-lo como o homem que se casou impulsivamente com uma garota bonita que mal conhecia quando só tinha 3 anos a mais do que eu agora. Não havia sobrado muito daquele homem. Ele foi se apagando com os anos, como o cabelo castanho encaracolado que foi se afastando da testa. Tomei o café da manhã com um sorriso no rosto, vendo a poeira se agitar na luz do sol que jorrava pela janela dos fundos. Charlie gritou um até logo, e ouvi a rádio patrulha sair da casa. Hesitei a caminho da porta, a mão na capa de chuva. Seria uma provocação com o destino deixá-la em casa. Dobrei-a sobre o braço e saí para a luz mais brilhante que eu via em mesas. Depois de uma batalha curta, consegui que as 2 janelas da picape ficassem tão completamente abertas. Fui um dos primeiros a chegar na escola. Nem mesmo olhei o relógio, na pressa que tive de sair. Estacionei e segui para os bancos de piquenique do lado sul do refeitório. Os bancos ainda estavam meio molhados, então eu me sentei em cima da capa de chuva, feliz por encontrar utilidade para ela. Meu dever de casa estava pronto, mas havia alguns problemas de trigonometria que eu não tinha certeza que estavam certos. Abri o livro, mas na metade da revisão do primeiro problema, minha mente já estava longe, vendo só brincar nas árvores de tronco vermelho. Rabisquei sem atenção nas margens do meu dever de casa. Depois de alguns minutos, de repente percebi que tinha desenhado 5 pares de olhos escuros me encarando da página. Passei a borracha neles. Bill! Ouvi alguém gritar, e parecia Micaela. Olhei em volta e percebi que a escola tinha se povoado enquanto eu estava sentado ali. Todos estavam de camiseta, alguns até de short, apesar de a temperatura não poder ser de mais do que 15 graus. Micaela vinha na minha direção com uma saia que chegava na metade das coxas e uma camiseta regata. Oi, Micaela, respondi. Ela veio se sentar ao meu lado, o sol cintilando no cabelo recém-alisado, um sorriso se espalhando pelo rosto. Estava tão contente em me ver que não pude deixar de retribuir. Lindo dia, não é? Do jeito que eu gosto, concordei. O que você fez ontem?
O tom de voz era um tanto possessivo, e lembrei o que Jules disse. As pessoas achavam que eu era namorado dela porque Micaela queria que achassem isso. Mas eu estava com um humor bom demais para me deixar afetar. Trabalhei no dever sobre Macbeth. Ah, é? É para a quinta, não é? Para a quarta, eu acho. Quarta? O sorriso dela desapareceu. Isso não é bom. Acho que vou ter que fazer hoje. Ela franziu a testa. Eu ia perguntar se você queria sair. Ah, fiquei abalado. Porque eu não podia mais ter uma conversa com Micaela sem que ficasse constrangedor. Bom, a gente podia sair para jantar ou coisa assim, e eu podia fazer o trabalho depois. Ela sorriu para mim, cheia de esperança. Micaela, aí vem a culpa, eu pensei. Não acho que seria uma boa ideia. Ela ficou com a cara no chão. Por quê? Perguntou, os olhos na defensiva. Meus pensamentos se voltaram para Edith. E eu me perguntei se Micaela estava pensando a mesma coisa. Olha, estou violando todos os códigos masculinos ao dizer isso, então não me dedure, tá? Códigos masculinos? Jeremy é meu amigo, e se eu saísse com você, ele ficaria chateado. Ela ficou me olhando. Eu nunca falei nada disso, tá? É sua palavra contra a minha. Jeremy? Perguntou ela, a voz tomada de surpresa. Falando sério, você é cega? Ah, ela expirou, parecendo atordoada. Hora de fugir. Enfiei o livro na mochila. Não quero me atrasar de novo, já estou na lista de Mason. Andamos em silêncio para o prédio 3, e ela tinha uma expressão desligada. Eu esperava que os pensamentos em que estivesse imersa a levassem na direção correta. Quando vi Jeremy na aula de trigonometria, ele estava tão animado pelo dia de sol quanto eu. Ele, Allen e Logan iam a Port Angeles ver um filme e encomendar flores para o baile, e fui convidado. Fiquei indeciso. Seria legal sair da cidade, mas Logan estaria lá. E quem sabia o que eu podia estar fazendo à noite? Mas essa era a coisa errada em que pensar. É claro que eu estava feliz de ver o sol de novo, mas isso não era totalmente responsável pelo meu estado de espírito, nem chegava perto. Então, respondi com um talvez, mentindo sobre deveres de casa atrasados. Finalmente, fomos almoçar. Eu estava tão ansioso para ver não só a Edith, mas todos os Cullen, que foi quase doloroso. Precisava compará-los com as desconfianças que me assombravam. Talvez, com todos juntos em um mesmo lugar, eu conseguisse ter certeza de que estava errado, de que não havia nada de sinistro neles. Assim que passei pela soleira da porta do refeitório, senti o primeiro tremor de medo latejar no meu estômago. Eles conseguiram saber o que eu estava pensando? E depois, uma sensação diferente me abalou. Edith estaria me esperando de novo? Como era minha rotina, olhei primeiro para a mesa dos Cullen. Senti uma pequena onda de pânico quando vi que estava vazia. Com esperança cada vez menor, meus olhos varreram o resto do refeitório, torcendo para encontrá-la sozinha. O local estava quase lotado. A aula de espanhol nos atrasara, mas não havia sinal de Edith nem de ninguém da família dela. De uma hora para outra, meu bom humor desapareceu. Estávamos tão atrasados que todos já estavam em nossa mesa. Evitei a cadeira vazia ao lado de Micaela e fui para outra perto de Allen. Percebi vagamente que Micaela tinha guardado uma cadeira para Jeremy, cujo rosto se iluminou com isso. Allen fez algumas perguntas em voz baixa sobre o trabalho de Macbeth, que respondia com a maior naturalidade possível enquanto caía numa espiral de infelicidade. Ele também me convidou para ir com eles à noite, e dessa vez eu concordei, procurando uma distração. E se Edith soubesse o que fiz no fim de semana? E se mergulhar mais fundo no segredo tivesse levado ao desaparecimento dela? E se eu tivesse provocado aquilo? Percebi que me agarrava ao último fiapo de esperança quando entrei na aula de biologia. Vi o lugar dela vazio e senti uma nova onda de decepção. O resto do dia se arrastou. Não consegui acompanhar a discussão da aula de biologia e nem tentei prestar atenção na aula da treinadora, Clapp, sobre as regras do badminton. Fiquei feliz por sair do campus. Assim, eu poderia parar de fingir que estava bem até a hora de ir a Port Angeles. Mas, logo depois de entrar pela porta de casa, o telefone tocou. Era Jeremy, para cancelar nossos planos. Tentei parecer feliz com o fato de Micaela... Meu Deus, se pausar, que começa a gritar. Meu Deus. Um, dois, três, quatro. Poucos. Tô terminando já.